vamos lá. É claro, ele é um assunto complexo. Não existe... o grande problema, Antônio, aí é compartilhando a experiência, eu tenho um tempo já de convivência nesse meio que a gente chama de sistema com fé crea mútua, né? Toda vez que esse debate ele vem para a mesa, eu acho que o erro das pessoas é querer achar que tem um certo e tem um errado. Não tem certo e errado nesse debate. Sim. Existem ali soluções e avanços que precisam ser feitos. E aí... As piores discussões, Vinícius, são aquelas que ou todo mundo está certo ou todo mundo está errado. Ou seja, não vai se chegar a um concordo plenamente, entendeu? E aí, como politiza demais esse debate, a gente acaba ficando numa situação que é essa realidade que a gente tem hoje, né? E aí não se faz nada, não há avanço com relação a esse problema, que é um problema concreto. O que eu acho particularmente, tá? Eu sou contra a avaliação, tá? Ainda mais estudando muito a respeito aí do mercado de trabalho, como que o mercado de trabalho vai se comportar nesse novo momento, capacidades e habilidades, cada vez mais estão se buscando isso no mercado, e você vir com uma avaliação, você vai contra tudo que está evoluindo com relação. Você não vai conseguir avaliar uma pessoa em cima de uma prova. Eu acho que as provas estão aí com os dias contados e vai morrer. Quem insistir nessa linha realmente vai ficar fora do mercado. Eu gosto muito do conceito de você atualizar o profissional. Okay. E aí, como que eu enxergo, olhando aí agora na visão de um gestor, tá? Primeiro, tecnologia dentro do CREA, para que o CREA consiga credenciar parceiros da iniciativa privada. Porque, lembra, Antônio, eu tenho lá uma instituição que ela tem 360 mil profissionais, que eu tenho mais de 200 nomenclaturas para todas essas profissões. Eu tenho lá os ramos principais da engenharia, né? Mas dentro dessas ramificações existem muitas ramificações, vamos dizer assim. Então, uma avaliação não caberia, né? Não é a OAB que você vai lá com uma prova e fala paz. Okay. Profissionais bons e ruins o mercado sempre vai ter. Isso o CREA não vai conseguir acabar. Eu concordo com você, mas essa capacitação, ela começa a se tornar então obrigatória, que o profissional ele precisa passar por essa Aí que tá como eu enxergo, né? O CREA faria essas parcerias com essas instituições que teriam a autorização do CREA para fazer essas atualizações. Okay. Os profissionais que fizerem, acho que os Estados Unidos tem a Associação lá de Engenheiro Civil, eles acabam fazendo isso. Os profissionais que passassem por essas atualizações nessas entidades certificadas, vamos dizer assim, e autorizadas pelo CREA, eles teriam, vamos dizer assim, um tratamento diferente por parte do próprio CREA. Essa plataforma que a gente vem criando no CREA, ele seria disponibilizado para o mercado, porque é onde estão registradas as 100 mil empresas de engenharia do estado de São Paulo, dentro do CREA. Okay. Você disponibilizaria e falar assim, olha, o Antônio, ele passou por todas as atualizações, está nesse nível de capacitação hoje no mercado. Eu, Vinícius, não passei por nenhuma. Então, empresa X, você escolhe quem você quer contratar. Mas o Antônio está nesse nível, o Vinícius está nesse nível. Entendeu? Sim. Você iria essa... praticamente ranquear o profissional, para que daí as pessoas tomassem a decisão de quem elas querem contratar. Exatamente. Tudo isso dentro de uma plataforma que, assim, que não permitisse nenhum tipo de descontrole ou descompasso dessa situação, tentando ser justo, porque legalmente eu não posso impedir nenhum profissional de trabalhar. Ele tem ali o título dele, se ele está desatualizado, se ele é um cara que ele vai produzir num valor muito maior ou numa velocidade muito menor, aí é o mercado. Tipo, se o cara quer contratar e pagar para aquele profissional, eu vou fazer o quê? O que eu não posso, assim, dentro desse mercado, não pode atuar quem não é profissional. Esse é o papel, na verdade, do CREA. Esse projeto nosso da plataforma, ele é um projeto ousado, tudo, que dentro da minha limitação legal, eu conseguiria
melhorar a condição dos profissionais, entendeu? E até fornecer atualização para esses profissionais através dessas entidades. Vinícius, o debate aqui, a entrevista aqui não é um debate. A gente só quer entender aquilo que você imagina como um caminho. E eu concordo com você que a solução não é trivial, né? Concordo. Exato. Tem milhares de profissionais. Você vai cercear o direito dele de trabalhar com base no quê? Como você vai dizer Exato. que ele do outro lado? Como é que você preso. não vai... Eu sou preso, porque é uma autarquia federal. Se eu fizer isso, não tem jeito. Por outro lado, como é que você não vai valorizar quem está estudando, quem está se aperfeiçoando, quem está buscando? Ele tem que ser visto de uma outra forma. Ele não pode estar no patamar que os outros. Então, exato. Esse é um primeiro passo para se pensar depois até num aperfeiçoamento maior desse processo, né? Exato. E isso, Antônio, isso é o que eu disse, assim, não é a solução. A gente começa a avançar para situações onde, assim, não fica todo mundo no mesmo pote, entendeu? Deixa eu aproveitar, então, que nós estamos falando disso. Como aqui no nosso caso, nós temos cursos de pós para poder abranger áreas do conhecimento que já têm mercados consolidados, mas que, por algum motivo, a gente não tem a formação na graduação e nem tem outras pós oferecendo, o que a gente acaba se defrontando? Que no futuro nós vamos precisar pedir atribuições para esses jovens. São profissionais que estão estudando temas que já são uma realidade no mercado, mas que não são trabalhados. E aí o que acaba acontecendo? A gente poder recorrer até uma resolução do CONFIA sobre atribuições, porém que depende do conselho, né, do Estado, para ele avaliar isso e depois remeter para o CONFIA. Não estou errado? Não é assim que funciona? Então, é o contrário, né? Porque eu tenho ido atrás disso e o que o CONFIA diz nós que temos que avaliar, mas porém tem que nascer lá do CREA São Paulo. Ele que tem que dizer para nós, tem que passar pela Câmara Técnica e aí mandar para a gente. Então, como eu estou dizendo, a ideia aqui não é debater, é começar a entender e encontrar mecanismos para valorizar aquelas pessoas que estão se capacitando em áreas que profissionais genéricos hoje podem assumir a responsabilidade de coisas que eles sequer viram na graduação e, portanto, a gente precisa começar a prestigiar o profissional que foi estudar aquilo que ninguém viu. E isso vai ser cada vez mais comum, na minha opinião. Antônio, é mais ou menos isso. Tá? O CONF ele tem ali a função de ditar regras ali para todos os regionais, certo? Sim. Ele pode, sim, por exemplo, estudar a resolução e divulgar a resolução. A resolução, infelizmente, no nosso sistema ele é um processo lento, isso precisa ser resolvido, isso já está conversado, inclusive, com o Joel, que é candidato ao CONFEA, que está conosco, que esse processo para se publicar uma resolução ele tem que ser mais eficiente. Mas pode também uma instituição que tenha registro no CREA, diante de um curso, a Câmara Técnica analisa, manda, isso pode ser ali adicionado à atribuição daquele profissional que tem uma graduação, que se especializou, ele passa a ter mais atribuição. Eu sou totalmente a favor a você receber atribuição de acordo com o que você estuda. Isso! Você entendeu? Totalmente a favor. Você estudou, você tem atribuição. Isso, qual que é o grande entrave hoje, Antônio? É a burocracia. Tá? Por que a gente vem hoje há 2 anos e pouco trabalhando assim num processo ferrenho de informatização do CREA São Paulo, né? Eu não posso aceitar em 2020 uma instituição de ensino que vai lá, que já formou X profissionais na sua pós-graduação, na sua especialização, que é reconhecido, que é um segmento que o mercado precisa, entendeu? E esses profissionais estão se formando, estão atuando, e o CREA não reconheça isso, entendeu? E aí esse processo ele entra por um papel lá no atendimento da Faria Lima, que daí pega um atendente que vai abrir um processo, uma capa de plástico, assim, que vai para uma superintendência. Eu estou dando porque eu conheço, eu fico lá dentro, né? Eu estou licenciado, mas até 3 de março eu vivia isso e isso me revoltava. Esse processo ele é analisado por um outro departamento e aí encaminha
para a superintendência responsável pelas câmaras técnicas, chama superintendência de colegiados, Tá. que espera a próxima reunião da Câmara Técnica, que geralmente acontece uma por mês, que nessa reunião vai se debater, que um conselheiro vai receber esse processo, vai relatar, depois de 30 dias ele volta com o relato dele, que outro conselheiro na Câmara pode pedir vista, que depois de 30 dias já vem, que depois vai para o plenário, que o plenário vai relatar, entendeu? Que daí outro conselheiro pode... Ou seja, é um ano para mais, com muita boa vontade, para você analisar uma pós-graduação, se aquele profissional ele pode ter aquela atribuição ou não. Eu vou dar Qual que é a ideia? A ideia é informatizar. Você cumpriu aquela carga horária daquelas matérias. Acabou. O seu registro entra, sua atribuição no sistema caiu. Falou, putz, entrei ontem, eu preenchi lá a carga horária, a instituição valida que você é aluno de verdade, né? Que você não é ali que você está falsificando nada, essa validação tem que acontecer. Validou, o Antônio fez o curso aqui, terminou e passou no curso. Beleza, a graduação, a sua atribuição já consta no sistema. É isso que eu queria ouvir, porque eu vou dar um exemplo da profissão de engenheiro civil. Eu sou técnico de edificações, né? Ou seja, eu já não pertenço ao CREA como técnico, né? Sou tecnólogo e sou engenheiro civil. E tenho pós-graduações. No curso de engenharia civil tradicional, você quase não vê nada de carga horária de estrutura metálica. Se você pensar em estruturas leves, perfis formados a frio, que a gente chama, isso não é ensinado. Aí você faz uma pós-graduação para explicar e ensinar e projetar exatamente isso, e depois esse profissional que estudou esse ramo, ele está equiparado com quem não viu nem na graduação. Quer dizer, isso é um absurdo. A gente precisa começar, sim, a separar esses profissionais, né? E atribuir a eles exatamente pelo que eles estudaram. Se ele não estudou, ele não podia estar exercendo, competindo. Mas, Antônio, é claro que a gente tem que também trabalhar com a realidade, né? Você está falando do que é mais justo, e eu concordo. Mas existe todo um arcabouço de regramentos que, às vezes, por mais que a gente ajuste, vai ficar melhor, mas ainda a gente vai enxergar injustiças. Tá. Como que eu enxergo que aí é aquele ajuste fino que a gente pode fazer? A ideia, mais uma vez eu vou bater na tecla, né? Em transformar o CREA nessa plataforma com inteligência artificial ali, onde todos os profissionais, empresas, instituições de ensino estejam no mesmo lugar e cada um receba a informação que queira da plataforma, ou obtenha a informação que queira, que lhe interessar, é você constar ali num currículo desse profissional, junto a essa plataforma CREA São Paulo, de tudo que ele já fez. Okay. Às vezes a atribuição é uma coisa mais genérica, né? Ele tem atribuição para isso. E assim, as coisas estão se ramificando e se especializando tanto que às vezes você não vai conseguir, no detalhe, imagina, para toda ramificação você ter que buscar uma resolução. Aí você vai tornar o negócio, sim, você vai travar a estrutura, né? Você tem que ter resoluções genéricas, que são, sim, atribuídas por estudo, mas você tem que ter ali, para a empresa que quer buscar um profissional dentro da plataforma, você tem que ter ali tudo aquilo que o profissional já fez. Ele fala assim, pô, esse Antônio tem todos esses cursos, cara. Preciso dele. Para o meu problema é ele, para o meu projeto é ele. Entendeu? E tudo isso de uma maneira rápida, eficiente, que, assim, que eu não precise ficar fazendo uma análise demorada. Tipo, o cara entrou, com o projeto da empresa entrou, tem naquele determinado projeto. Ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar e a própria plataforma indique para ele os profissionais com aquelas características. Entendeu? Maravilha. Com base no que ele estudou. Tá? Com certeza. E nós estamos de acordo e fico feliz com a resposta.